No Pensa Manaus Cultura de hoje, vamos trazer aqui debate, entrevista, vamos conversar um pouquinho sobre o preconceito linguístico. Vamos falar sobre as linguagens, né, que são utilizadas, esse tema que ganhou tanta repercussão aí após a entrada da nossa representante do Amazonas no Big Brother Brasil. Ah, mas o Big Brother é um programa muito fútil e tudo mais e tal, mas olha só a discussão que foi levantada com a participação da Isabelle por lá, né? A Isabelle, ela é a cunha-poranga do Boi Garantido, e a Isabelle tem aquela fala bem tipicamente amazonense, né? Mana, maninho, um Patinense pouco mais ali, patinense que também, é né? mais próximo do Pará, né? Que tem algumas nuances ali na linguagem, ali tipo, tá cheiroso, né? Que o pessoal usa Exatamente. lá muito Com no as Pará. expressões também, né? Bom, e a gente, obviamente, traz a palavra de especialistas aqui para falar sobre isso conosco. Está presente aqui com a gente o Jean Santos, que é mestre em letras e escritor também. Está nos estúdios aqui da Band News. Tudo bem? Como é que você está, Jean? Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, né? Eu tô bem, tô muito bem e um pouquinho desconfortável, na verdade, com essa situação, né? Porque a gente aqui tanto do estado quanto do norte, em geral, a gente já carece de representação, né? Nesses espaços de entretenimento, e quando a gente finalmente tem, a gente pega essa bomba, né? A gente já é recebido com essa estranheza, né? Com essa postura de sempre sermos os estrangeiros dentro do próprio país, né? De sermos os exóticos. Então, é uma situação também que, enquanto amazonense, isso me deixa bastante desconfortável. Ó, tá com a gente aqui também, mas por Skype, via internet, o Alessandro Gomes, que é professor de português. Bem-vindo, tudo bem? Como é que você tá, Alessandro? Olá, tudo bem? Bem-vindo É conosco sempre aqui, uma obrigado honra pela poder participação. participar junto a vocês. Estive aí para levar os meus aluninhos, né, para conhecerem um pouco da rádio. E hoje estou aqui para falar, né, de uma temática muito importante, bem pertinente, que é o preconceito linguístico. Obrigado, gente. Vamos lá, vamos começar logo a falar sobre isso. O que é o preconceito linguístico? Isso encaixa o que tem vivido a Isabelle, essa repercussão no preconceito linguístico? E quando eu falo isso, eu não falo só de quem é de fora do estado, né? A gente teve muita gente daqui também ficando incomodado, tipo, poxa, mas a gente não fala assim, vão O achar que a Manauara não gente, fala assim. vão achar que a gente é esquisito, não me sinto representado, sabe? Encaixa também no preconceito linguístico quem vive aqui na Terra também, não só porventura quem possa ser de fora. Vou pedir pro Alessandro começar comentando com a gente. Vai, Alessandro. Só pedir pra gente ser bem objetivo, galera, para aproveitar bem o tema, tá bom? Vamos lá, Alessandro. Com certeza. A participante, né, amazonense do reality show Big Brother Brasil, Isabelle Nogueira, vem sendo aí alvo de comentários depreciativos a respeito, né, do seu dialeto, do seu modo de falar. E quando se estabelece esse juízo de valor negativo, quando alguém deprecia a fala de outra pessoa ou se sente superior, né, isso configura-se o preconceito linguístico. Jean? Na verdade, preconceito linguístico é tudo aquilo que constrange, né, ou diminui o jeito de se expressar de outra pessoa, né? Porque a gente precisa entender que fala é diferente de língua. A língua é o nosso idioma, mas a fala, ela se manifesta de diversas formas ao longo de quem tem a posse desse idioma. Então, o jeito onde a gente mora, o jeito que nós somos criados, as nossas crenças, tudo interfere no jeito que a gente se expressa. E a partir do momento que o jeito que você se expressa é diminuído de alguma forma, isso configura o preconceito linguístico. E não está errado, né? Às vezes a pessoa mora aqui em Manaus, mas ela tem uma vivência lá em Parintins, como é o caso da Isabelle. Diferente. Ou uma pessoa tipo eu, que vim do sul do Amazonas, lá a gente tem uma mania de falar, de repetir o pronome. Tu foi lá, tu. Isso rola muito não só lá, viu? Né? Não só no sul do Amazonas. Então, Isso acontece muito em Parintins também. Né? Então repete no final. Eu fui eu. Eu fui eu. É. Então tem umas diferenças que a gente vai passando a vida, né, que nos leva, a gente vai crescendo, se desenvolvendo e vai levando essa linguagem pelos locais que a gente passou, né? Cada um tem a sua história. Eu acho que eu não sou especialista, né? Mas a pessoa, ela é o que ela viveu. Então, se ela morou um tempo em São Paulo, ela deve ter carregado Pega alguma coisinha. pega alguma coisa ali da linguagem dela, e depois, se ela se mudou para outro lugar, pega também alguma...
Então, ela vai formando essas características ali na E como você linguagem. tinha mencionado, a Isabelle também morou em Juruti, no interior do Pará, que tem muito dessa regionalidade na fala. Então, ela vai agregando. O problema é que aqui a gente é tão acostumado com o nosso jeito de falar que a gente só percebe que a gente tem essas particularidades quando a gente está num espaço onde não tem. Então, por isso que a gente percebe o nosso sotaque quando a gente costuma visitar outros estados. E aí a gente percebe. Então, a gente sempre estranha em comparação. O Manauara está estranhando o jeito que ela fala porque ela está num espaço onde as pessoas não falam dessa forma. Mas e muitas vezes as próprias pessoas que vivem aqui em Manaus, por exemplo, que tem essa raiz mais amazonense, também fala dessa maneira. Eu conheço várias pessoas que também falam dessa maneira. E aí parece que existe uma vergonha, né? Aquela coisa de, nossa, mas vai parecer estranho, vai parecer que a gente fala desse jeito. Não é todo manauara que fala assim. É uma espécie de negação, né, Jean, das próprias raízes mesmo. E aí eu aproveito para lançar isso aqui para o nosso amigo que está participando com a gente via Skype aqui, o Alessandro, porque o Alessandro está lá no Careiro da Várzea. E o Alessandro é professor no interior do estado. E eu faço uma pergunta para você, Alessandro, como um colega, um irmão interiorano, porque eu sou de Parintins, e te pergunto o seguinte: qual que é o desafio aí, Alessandro, de você ensinar o português, ensinar a linguagem, você é professor de português, e manter essa raiz dos seus alunos aí, o pessoal que é do interior do estado também? O Brasil ele é muito rico em diversidade linguística, né? Cada região tem um modo de falar diferente da outra. Tem a questão também dos grupos sociais dentro dessas regiões, né? E, infelizmente, alguns indivíduos tecem comentários a respeito, né, da fala, né, desses grupos sociais. E como eu trabalho, né? Eu sempre falo para os meus alunos, né? E me baseio também na teoria do Marcos Bagno, que ele tem um livro chamado Preconceito Linguístico, e que ele diz que não existe, né, erro, não existe a questão do certo ou errado, e sim do adequado e do inadequado. Então, a escola jamais pode segregar, né? Jamais aí pode agir com esse preconceito linguístico, né? Nas aulas de língua portuguesa, principalmente, né? Aquela questão, não ser fiscal da língua portuguesa, né? Mas sim ensinar de uma forma prazerosa, né? Mostrando as diversas variedades linguísticas que existem aí no nosso Brasil. Então, eu sempre falo para os meus alunos, muito cuidado, né? Ao tecer esse tipo de comentário, não é o correto. Alessandro, você tem esse trabalho também de valorizar a raiz, né? As pessoas acabam tendo aquela coisa de, poxa, eu falo assim e tudo, o jeito que eu falo, obviamente, seguindo as normas da língua portuguesa, né? Afinal, você está numa sala de aula ensinando, mas existe um trabalho seu para preservar mesmo o jeito de falar do interiorano, né? De quem vive, para se sentir representado também e não ter essa coisa do preconceito? Bom, ainda não desenvolvi nenhum trabalho na escola relativo a essa temática, mas está nos meus planos, né? Agora em 2024, né? Falar a respeito, se aprofundar. Eles conhecem, assim, mas só o conteúdo de sala de aula. Mas eu valorizo bastante, né? A escola é um espaço, assim, amplo e que tem que receber todo tipo de cultura, né? De dialetos, sem esse julgamento. E como respeitar a língua portuguesa, porque a gente tem, né, que respeitar, claro, como respeitar a língua portuguesa sem entrar ali no ramo do preconceito linguístico, sem praticar o preconceito linguístico? A gente precisa, antes de tudo, entender que aquilo que a gente chama de gramática, ela não é uma bíblia, né? Ela não orienta a nossa fala. O máximo que ela vai fazer é orientar a nossa escrita, porque qualquer aluno de letras que se preze sabe que existem variações, que existem diversas formas dessa fala acontecer. É pilar da nossa formação. Então, a gente precisa divulgar a ideia de que não tem problema o jeito que você fala. E aí, como o Alessandro falou, existe adequação. Tanto que a gente é ensinado a entender a língua como uma roupa, né? Você não vai de terno para a praia, né? O terno, aquela coisa mais sisuda, é chique, beleza, mas na praia não é adequado, né? Assim como um biquíni num tribunal também não é adequado. Então, quanto mais a gente... E aí existe aquele negócio de que os seus regionalismos é fruto de uma falta de conhecimento da língua. E isso é terrível, porque a gente estuda, e quanto mais você estuda a língua, você entende que a sua variação é preciosa. Não que ela tem que ser apagada, não que ela tem que ser ocultada, ela é mais uma forma. E aí, quanto mais você estuda, você entende que existem momentos em que isso pode transparecer, né? E existem outros momentos que
que aí você vai ter que ter uma fala um pouco mais formal. Então, quanto mais você estuda, você só aprende a usar a roupa certa na situação adequada. Mas não que é certo e errado por ser certo e errado. Não pode continuar usando o tapode. Tapode, isso aí. Muito bom. Deve. Tem uma situação que a gente lembra também, há alguns anos, no próprio telejornalismo mesmo, a gente via, por exemplo, a Rede Globo, quando tinha os seus correspondentes, e isso eu posso falar com propriedade porque eu sei. Existia uma exigência de que no Brasil os correspondentes perdessem o sotaque. Então, todo o sotaque tinha que ser retirado para ter um padrão de fala e de jeito de falar entre os correspondentes que entrariam em rede nacional. A única pessoa que tinha a moral para continuar com o seu sotaque nordestino era o Geneton. Geneton que fazia documentários maravilhosos, grandes reportagens maravilhosas, e tinha aquele sotaque nordestino maravilhoso também. Era a única pessoa que tinha essa moral. Hoje a gente vê diferente. Hoje a gente vê a própria Rede Globo com uma outra mudança, né? Um outro perfil de aceitar o regionalismo, de aceitar os diferentes sotaques, né? Valorizando as diferenças do Brasil. E aí, quando a gente vê o próprio povo do Amazonas incomodado com o jeito de falar da Isabelle, não, mas ela está forçando e tudo mais. E eu posso dizer aqui que não está forçando, porque, como parintinense, já acompanhei muitas entrevistas, falas da Isabelle, e ela sempre falou assim. Quem acompanha ela nas redes sociais também sabe que ela fala dessa maneira. Aqui na difusora mesmo. Aqui na difusora, ela veio dar uma entrevista, foi do mesmo jeito. Antiga entrevista. Exatamente. Em março também ela deu uma entrevista aqui no Elas Têm o Poder. Do mesmo jeitinho, Da né? mesma forma. Então, assim, eu queria, pra gente chegar ao fim aqui da entrevista, vou começar por você, Jean, depois vamos pro Alessandro. O que a gente precisa entender desse jeito de falar da Isabelle e por que é importante essa aceitação e não ter a vergonha? É o pertencimento mesmo? Na verdade, a gente tem que entender que quanto mais diversa, não só a língua, mas as manifestações do povo são, mais ricas elas são. Então, a gente precisa entender isso como riqueza. Se você descobriu que fala desse jeito e não percebia antes, poxa, é algo que te destaca. É algo é algo que deve ser celebrado e não deve ser ocultado. Então, a gente tem que começar a cultivar mais essa ideia. O centro não é só São Paulo, a gente não tem só o jeito certo de se expressar pautado pela gramática. É muito mais rico que isso e a gente vai ter que se esforçar um pouquinho mais, sim, para compreender toda essa riqueza se nós quisermos ter uma compreensão mais diversa e progredir realmente enquanto brasileiros. Muito bacana. Eu transfiro essa pergunta para você também, viu, Alessandro? Você falando como interiorano, como irmão interiorano, e aí, essa preservação do modo de falar nosso é realmente fortalecer a sensação de pertencimento? Com certeza, o nosso amazonês, né? Só para endossar as palavras do mestre, todas as variantes linguísticas são corretas, né? Desde que consigam aí cumprir esse papel fundamental, que é a interação entre as pessoas, essa comunicação, não importa, né? Muito obrigado pelo convite. Ô, Alessandro, obrigado. A gente agradece aqui as palavras de vocês. É muito bacana ter a palavra dos especialistas para a gente levar esse debate, essa discussão. Então, agradeço demais aqui o Alessandro Gomes, que é professor de português, está falando com a gente diretamente do Careiro, do interior, trazendo aqui essa valorização da língua, da nossa língua, do amazonês. Um grande abraço para você, Alessandro. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela participação. Outros convites virão, viu? Muito obrigado. Fico no aguardo, viu? É sempre uma honra. Tamo junto. Obrigado, maninho. Obrigado também ao Jean Santos, mestre em letras e escritor, que está aqui com a gente. Obrigado pela participação e pelas explicações aqui, viu, Jean? Não, agradeço. É sempre um prazer, né, fazer parte de um veículo tradicional, como é a Difusora aqui no estado, justamente por ela estar cumprindo esse papel também de progredir, né, na valorização da nossa cultura. Obrigada, viu? Seja sempre bem-vindo. Valeu, brigadão. E assim a gente vai seguindo para o finalzinho aqui do programa. Muito obrigado você, ouvinte. Obrigado, equipe Band News. Já está no ar o Band News Station e a gente vai para lá agora. Valeu, Di. Tamo junto.